tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você vai ouvir o que nós iremos discutir aqui hoje. Gente, isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, faz parte do nosso podcast de matemática aqui do IFCE Campus Canindé. E meu nome é Otacílio e hoje nós iremos falar sobre as nossas vivências, no curso de licenciatura em matemática de Canindé. Aqui comigo, pessoal, está o meu colega Fredson. Nós dois iremos debater, falar algumas coisas que rolou durante o curso nesse semestre. Ele que é aluno do primeiro semestre, eu que sou aluno do terceiro semestre. Então, eu passaria a palavra para o Fredson. Diga lá, Fredson, tudo bem? Eu e o Otacílio, a gente vai ter esse diálogo com vocês, que é mais uma conversa de como é que foi a experiência que a gente tem. Elas são bem diferentes, bem diversas, até porque ele já está no terceiro, né? Mas as experiências que eu passei, ele também passou. E é mais um diálogo mesmo, é mais uma troca de ideia entre a gente. Eu digo assim, rapaz, o curso de matemática é um curso muito desafiador. Apesar de ser uma licenciatura onde a gente está estudando, os conhecimentos que são necessários para o professor que ensina o ensino básico, a gente também tem a carga horária da matemática pura, que são aquelas disciplinas voltadas ao estudo mais aprofundado da matemática. Então, eu acho que o que você está passando agora no primeiro semestre, se você for um aluno que tem uma base do ensino médio muito boa, você deve estar enfrentando assim de forma muito legal. Algumas coisas são um pouco mais complicadas da gente compreender. Eu falo isso com relação às minhas experiências quando eu entrei no curso, onde eu tive muita dificuldade com relação aos conhecimentos básicos mesmo da matemática, Então isso me fez com que em alguns momentos eu pensasse até em desistir do curso, mas a matemática em si sempre eu achei algo muito interessante, porque se nós vemos a matemática, ela se relaciona com todas as coisas do meio que nós vivemos, A matemática está presente no nosso dia a dia em tudo quanto nós fizermos, tanto nas coisas que acontecem na natureza também como naquilo que nós fazemos por necessidade, Então, para que a gente não saia do assunto da nossa conversa, que é falar sobre a nossa vivência, esse semestre nós começamos estudando algumas disciplinas que seguem uma sequência, que é o cálculo 2. No semestre passado nós estávamos na disciplina de cálculo 1, onde a gente aprendeu coisas bastante interessantes sobre a matemática, que era sobre limites, derivadas, e hoje nós estamos aprendendo no curso de cálculo 2 sobre a integral, e vários outros assuntos. É também interessante ressaltar o curso, ele forma a gente tanto para aprender a matemática como também para ensinar. Então é interessante a gente falar sobre algo que eu estudei e a nossa turma estudou muito bem, todos os alunos do curso também têm que estudar quando estão no S3, que é sobre currículos e práticas pedagógicas. A gente estudou sobre algo que me chamou a atenção, que foi sobre enculturação matemática, algo que eu achei bastante interessante, porque a gente teríamos que estudar como que a matemática, os conteúdos matemáticos, eles podem ser ensinados às diferentes culturas, diferentes povos, algo que eu achei bastante interessante, porque em uma perspectiva de ensinar para todos, a gente entende que a matemática, o conhecimento matemático é tão importante que ele tem que ter um aspecto democrático, onde todas as pessoas, todos os povos possam ter a capacidade de aprender. E para que eu não fique somente falando sozinho, eu queria também repassar a minha fala aqui para o nosso amigo Fredson. Minha opinião, uma forma padrão de você ensinar povos diferentes, realidades diferentes, adolescências diferentes, que é o que é o mais importante, que é quando nós somos formados para o curso de licenciatura, a gente pega do 5º ano para frente. Então a gente, professor, pega muita parte da formação do caráter do aluno ainda até o final do ensino médio, até chegar na universidade mesmo, de fato. E a forma como a gente aplica as realidades que a gente vive, os desafios que a gente enfrenta, eles exigem da gente que a gente opere de uma forma democrática e que não seja uma forma universalista. Que a gente não ensine como se a gente estivesse ensinando para as mesmas pessoas, uma receita de bolo para as mesmas pessoas, sabe? Que a gente tem que abraçar as realidades diferentes dos alunos, que cada um tem uma realidade diferente dentro de uma sala de aula, e que às vezes o mesmo plano de aula não funciona para salas diferentes e a gente não sabe nem explicar porquê, e essa é a beleza de ser professor. E em relação ao que você falou, a gente vê isso no ensino superior,
que de formas que o professor ensina e a forma que geralmente nós aprendemos matemática, aquela forma padronizada, expositiva da aula de matemática, e que quando a gente chega no curso superior, ela muitas vezes se torna ainda mais expositiva, e que, embora a matemática esteja em tudo, em todo canto, você consiga modelar aspectos da natureza utilizando fórmulas matemáticas, às vezes o mais difícil é a abstração da ideia, de encontrar conexões da matemática com a vida por causa de como ela foi ensinada e de como a gente precisa refletir, às vezes, de como a gente está ensinando a matemática para os nossos alunos, para que eles não cheguem aqui no curso, né, de licenciatura em matemática aqui no campus Canindé e não tenham essa evasão grande, principalmente em cálculo. Cálculo é uma disciplina muito difícil, porque é uma disciplina que abstrai muito e a nossa escola ela não tem o costume de trabalhar muito a abstração matemática e acaba que a gente acaba tendo evasão. E é natural, assim, se tornou natural. Querendo ou não, no Brasil, curso de licenciatura em exatas é natural a gente ver uma turma começar com 30 e terminar com 5, 6. Uma turma que se forma com 7 foi uma turma de sucesso. E hoje, a minha turma mesmo, a turma do terceiro semestre, contam apenas com 8 alunos. Se fosse até para citar os nomes, eu conseguiria lembrar. Então, reflete, tudo que você acabou de falar se reflete, né? E se a gente começasse a valorizar, talvez, o ensino da matemática de forma que a gente conseguisse chegar aqui já sabendo de coisas que a gente precisaria saber, talvez a gente não teria uma desistência tão grande de pessoas, de alunos. Mas, fora isso também, a gente sabe que tem outros fatores, né, das pessoas saírem do ensino superior, inclusive de uma licenciatura em matemática também. Eu mesmo não estou aqui no campus, não é a primeira vez que eu estou, fiz 3 semestres de pedagogia, desisti na pandemia e vim fazer licenciatura em matemática e estou terminando o S1 de matemática. Então, assim, eu posso falar com um pouco já de prática mesmo da vida, que às vezes é muito bom um tempo para a gente pensar direito o que a gente quer fazer. A gente tem... O aluno, ele não pensa, né? Na escola, o aluno, ele não pensa. A gente é matriculado na creche, da escola infantil vai para o ensino fundamental, e do ensino fundamental até o final do médio, que são 15 anos de aula, o aluno ele tem um trabalho, se levantar de manhã e ir para a escola. Então, ele não pensa no que quer fazer direito, não sobra tempo para pensar sobre o que ele quer fazer da vida, e a gente fica largado depois no final do ensino médio. E a gente tem que decidir em pouco tempo, que é o tempo que o SISU abre, final do médio, né? O tempo que o SISU abre, mais ou menos uns 4 meses, o que a gente quer fazer da vida. E aí a gente acaba, muitas vezes, optando pelo que a nota dá, vamos ser sinceros, pelo que a nota dá, as disponibilidades do campus, assim, campus perto que nem tem, eu moro na Caridade, são 23 quilômetros do campus Canindé. Um curso de licenciatura em matemática, para mim, abre muitas portas, porque está perto, foi relativamente tranquilo de entrar e tem muito mercado de trabalho. Então, é um espaço que, dentro do IFCE, ele ainda é muito democrático, à vista dos outros lugares. Então, a gente para e pensa um pouco e reflete sobre algumas coisas a respeito da realidade de por que uma pessoa abandona o curso. A gente tem que ver também se era o curso que ela queria quando ela entrou. Se dava, se ela não está sendo apressada. Fora isso, eu estou falando pelos aspectos que não são os aspectos técnicos, né? Que se uma pessoa entra num curso de matemática, ela tem que estar sabendo pelo menos matemática. Só que a gente sabe que a deficiência em matemática do brasileiro era muito grande. O Brasil, ele tem ótimos atletas olímpicos, muito bons atletas olímpicos, que a gente... Nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, o Brasil está conquistando menção honrosa e algumas medalhas. E mesmo tendo tudo isso, o Brasil ainda consegue ser muito desigual no ensino da matemática. E veja bem que o ensino da matemática, ele é um ensino primordial. Porque embora com muita dificuldade uma pessoa consiga ser analfabeta numa cidade grande, uma pessoa que não conhece lidar com número não vive. Porque a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda, a segunda, né? Primeiro abre os olhos. A segunda coisa que você faz quando acorda é olhar para a tela e ver um número, ver que horas são. Aí você vai passar troco, trabalhar no comércio. Se você não aprende aquilo, você não vive. Matemática, ela está na nossa vida, quer queira ou que a gente não. Agora tem uma questão da matemática da vida, a prática, e a que a gente estuda. Que também é a prática, mas às vezes você não consegue, a escola e a faculdade muitas vezes não ajudam a fazer um intercâmbio
entre o que você está vendo e o que você já sabe. Todo mundo, acredita que todo mundo sabe matemática, porque todo mundo trabalha com dinheiro, todo mundo conta, todo mundo mede. Embora um pedreiro não saiba o que é teorema de Pitágoras, ele sabe bater um nível, ele sabe fazer todo o esquadro de uma casa. Não precisa saber disso formalmente, como é o nosso caso, mas ele sabe, da forma dele, mas ele sabe. Teve o campeonato de integrais, né? Foi muito interessante, teve os participantes. E eu não participei, mas eu acho que foi algo muito bom, porque servem para aprofundar os conhecimentos, né? Também serve como uma forma de incentivar os graduandos, os alunos também, a se aprofundar nos conhecimentos relacionados ao cálculo integral, que é algo que a gente estuda bastante durante o curso. São 4 cadeiras que são voltadas ao cálculo. E também a gente teve nesse ano aqui no IFCE Canindé o PIBID, né? Eu tive, graças a Deus, consegui participar desse programa, estou participando, que é algo muito interessante para os alunos que estão no curso, né? Porque o aluno que está estudando na graduação, ele vai ter acesso à sala de aula, vai conhecer o ambiente escolar, né? Vai poder saber de verdade como é ser professor, vai também conseguir associar os conhecimentos aqui que a gente tem teóricos nas disciplinas pedagógicas, como também nas disciplinas que a gente estuda sobre matemática em si, associando a prática, pessoal, associando os conhecimentos que o professor tem que ter, associando as metodologias que o professor tem que utilizar em sala de aula. Mais bem-sucedidas da CAPES, por causa que, se você for parar para pensar, um aluno que quer fazer matemática, vamos dizer que eu tenho um aluno hipotético que ele gosta muito de matemática, aí ele tem a opção licenciatura e bacharel, e vamos dizer que esse aluno ele queira mercado, então ele tende a ir um pouco mais para a área de licenciatura, que é uma área que você sabe que você vai ter bem mercado, porque o Brasil necessita de professores de matemática qualificados. Muito professor de matemática está fazendo falta hoje no Brasil. Aí você tem a ideia do PIBID. Um aluno que gosta de matemática entra no PIBID, tem a primeira experiência de ver como é o trabalho do professor, e ele pode vivenciar isso. É um divisor de águas. Pode ser que naquele momento ele não queira mais uma licenciatura e vá atrás de um bacharel, o que também é bom, e pode ser que aí sim ele ainda caia de cabeça na licenciatura, porque a experiência do PIBID, a experiência principalmente na parte da monitoria, onde você não tem tanto peso de ser o professor em aula, você não tem aquela cobrança dos alunos apresentarem resultados, mas que você está lá sofrendo igualmente com eles, é muito gratificante assim, para o aluno de licenciatura, porque aí ele pode entender a realidade logo de imediato do que é ser professor, do impacto político de que é ser professor, das realidades, das dificuldades, das técnicas que você pode aplicar, porque alguns problemas eles são recorrentes, então você acaba aqui tendo formas de lidar com eles, ou pelo menos de você abordar de maneiras mais diversas do que você abordaria sem, por exemplo, a tutoria do professor. Um estágio, por exemplo, que você tem que dar aula, deve ser muito mais pesado ao nível do estagiário do que um PIBID, porque o PIBID você ainda tem um professor ali. Como aluno do primeiro semestre, e dizer, pessoal, que o que a gente aprende aqui no IFCE Campus Canindé, no curso de licenciatura matemática, é algo muito importante, né? Algo que eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa instituição e ter acesso a todos os conhecimentos, né? Todos os eventos que acontecem aqui no campus, também pelos eventos de extensão, onde a gente pode também conhecer, né, outros campos, aprender novas coisas, aprender se relacionar assim, com outras pessoas, com os conhecimentos. Então, algo muito importante para a nossa formação também, como diz respeito também aos programas também, né, como o PIBID e o PRP, que são programas que fazem parte hoje da nossa vida e que fazerão parte da nossa vida até, se Deus quiser, nós sairmos desta instituição. Então, eu só quero aqui agradecer por todas as pessoas que escutarão, né, o que nós acabamos essa conversa, né, entre dois alunos do campus, do curso de licenciatura, e que é algo muito interessante, gente, a gente apreciar a matemática, né, não só
aqui no IFCE, no curso, mas também que a gente apreciar a matemática como ela acontece, como aluno do primeiro semestre. E vagas para licenciatura em matemática, então se inscrevam, né? Venham ser os nossos colegas futuros, né? Estamos esperando vocês.